fim, Pedro Rocha foi apresentado oficialmente como novo jogador do Flamengo. A negociação entre ele e o clube começou no meio do ano passado. Mas somente nesta segunda-feira o atacante vestiu a camisa rubro-negra diante da imprensa, posou para fotos e vídeos e falou da emoção de realizar um sonho de infância. A gente escolhe o que o coração manda, né? Então, escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Então, para mim, escolher o meu clube do coração, de toda a minha família, é uma emoção muito grande, porque a gente sonhou muito com isso e você poder estar realizando sonhos, cara, você vê que eu vejo como Deus é bom na minha vida e na vida da minha família. Então, como eu falei, a escolha do coração é uma coisa natural a se fazer. Pedro Rocha realizou não só o sonho dele, mas o do pai também, que é rubro-negro e tentou ser jogador profissional. O atacante contou que o pai anota em um caderno os gols que ele marca desde as categorias de base. Pedro Rocha se emocionou bastante ao falar da relação entre pai e filho. Falar do meu pai é... Desculpa. Se hoje eu tô aqui, muito é por ele. Ele que ensinou o que é futebol. Me acompanha até hoje. E hoje eu tava vestindo a camisa do Flamengo. Eu sei que é um sonho para ele. Pedro Rocha chega emprestado pelo Spartak de Moscou até o fim do ano. Se quiser comprar o jogador, o Flamengo precisa pagar cerca de 35 milhões de reais no fim do empréstimo. O atacante tem status de jogador decisivo. Foi campeão no Cruzeiro e no Grêmio, fazendo gols nas decisões da Copa do Brasil em 2016 e do Campeonato Mineiro do ano passado. Acredito que eu posso acreditar muita coisa. Apesar da minha pouca história ainda no futebol, eu acredito que o que credencia muito o jogador é ser decisivo. E nos jogos de decisão, assim, eu procuro sempre dar o meu máximo, fazer o meu melhor, para que eu continue com esse título de um jogador decisivo. Fazer gols em jogos decisivos é o trunfo do Pedro Rocha para brigar por uma posição no time titular. Ele sabe que a concorrência não vai ser fácil, já que atua na mesma posição do Bruno Henrique, do Vitinho, do Michael. Mostrando o Mister, vai ter muito trabalho para que nesse próximo ano, digamos, quebre a cabeça para fazer o time jogar como fez em 2019. Flávio Vinick, do CT do Flamengo, Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Legal, Vinick, muito obrigado. Vamos por partes aí, que tem muitos assuntos do Flamengo. Vocês viram ali, Pedro Rocha e Gustavo Henrique se apresentaram hoje, treinaram já juntos lá no Ninho do Urubu. Mas chamou muita atenção a emoção, né, do Pedro Rocha, lembrando do pai, dizendo do sonho dele, de vestir a camisa do Flamengo. Muito bacana, é um sonho realizado aí pelo Pedro Rocha, dele e da família. Palavras do próprio jogador, que eu tenho a impressão que pode ser muito útil para o Flamengo nessa temporada, hein? Qual é a opinião de vocês, hein? Tem gente que diz que não tem amor ainda no futebol, que tudo é negócio. Ainda tem. Pode ter pouca gente, poucos exemplos, mas ainda tem, né? Ainda tem gente que ama o time e é normal, em qualquer profissão, né? Desde garoto, ou por conta do pai, né? De algum familiar. Mas ainda tem. Futebol é uma grande paixão. É uma paixão de todos nós, né? Não só no Brasil. Imagine você, menino, garotinho, né? Ali com o seu time, o time da sua família, do seu pai, do seu tio, do seu irmão. Aí você jogando bola e sonha, um dia eu quero jogar naquele time e tal. E você consegue, né? Depois de muitos anos. E o pai dele, toda a influência, quer dizer, é realmente algo muito especial. Boa sorte aí pro Pedro Rocha no Mengão. Acho que pode ajudar muito, hein? Né? Pode sim, se ele encontrar o futebol dele, que ele perdeu no Cruzeiro ano passado, mas aí não foi só ele, né? O time inteiro do Cruzeiro perdeu, mas ele teve alguns bons momentos
Aquele Grêmio campeão da Copa do Brasil, ele foi decisivo. Muito. Foi decisivo naquelas finais. Ele brilhou muito. Eu acho que ele chega para compor elenco, mas pela sua versatilidade, ele pode ajudar em várias funções. Ele chegou a jogar várias vezes até como homem mais centralizado, embora seja de origem um jogador de lado de campo, com velocidade, bom drible. Eu acho que é um bom reforço para compor elenco no Flamengo. Me lembro bem da Copa do Brasil 2016, que o Grêmio saiu da fila aí, 15 anos sem conquistar um título nacional e tal. E ele, no jogo final contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, primeiro jogo daquela final, ele jogou uma barbaridade, fez gols importantes e encaminhou o título. Teve um jogo no Cruzeiro, acho que foi inclusive um clássico com o Galo, que ele jogou muito bem. Sim. Ponto. Não foi bem realmente no Cruzeiro. Deixa eu falar que era jogador de Mineirão. Mesmo pelo Grêmio, quando ele jogava no Mineirão, ele arrebentava, né? Parecia um cara talhado para jogar ali. Então o torcedor do Flamengo está ansioso para vê-lo jogar no Mineirão com a camisa. Naquele Grêmio que o Luan despontava como destaque, ele era, sem dúvida nenhuma, um segundo homem de força, né? Não de protagonismo, mas um belo coadjuvante. O Cebolinha ganhou espaço no time do Grêmio quando ele saiu. E depois saiu ele e o Fernandinho espaço, também, né? Quando o Fernandinho também foi embora. É verdade. Depois é que o Everton era o terceiro naquele time, do lado esquerdo. Era ele, o Pedro Rocha, o Fernandinho, depois o Everton veio. E hoje em dia, o Everton é, ao meu ver, nesse momento, um jogador mais qualificado que o Pedro Rocha. Mas para o Flamengo, excelente contratação. Excelente, eu acho. E você, Marcão? Força, qualidade. É isso tudo que vocês colocaram, com esse adendo de que é um jogador muito versátil e pode sim ocupar algumas funções que em algum momento o Flamengo tem a necessidade ali, pela exclusão de algum jogador, alguma lesão eventual, qualquer coisa que possa acontecer. Realmente acho que é um jogador importantíssimo sim, é um jogador inteligente, ele vai conseguir captar rapidamente o que é o pensamento de Jorge Jesus e, olha, o elenco do Flamengo começa a ficar um pouco mais encorpado do que era. Isso também é importante para que tenha sucesso em 2020. É verdade. E apresentamos aí uma contratação para o ataque. E agora uma lá para a defesa, que também vai aumentar bastante o padrão. Gustavo Henrique se apresentou e mandou o recado para a galera. Fala, nação, aqui é o Gustavo. Cheguei aqui hoje para fazer exames, conhecer a estrutura do clube. Estou muito feliz e estamos juntos, começando com tudo. Valeu, Gustavo Henrique. Boa sorte também para o Flamengo. E o Gustavo Henrique, hein? Zagueiro, né? Pouca declaração. Fala pouco. Fala pouco. 1,95 m. 1,95 m. Dizem que ele vai ter uma disputa interessante com o Pablo Mari, né? Eles jogam ali pelo mesmo lado e tal. Esquerdo do campo. Vai ser uma briga boa.